Livre-arbítrio. Será que ele existe? Esse é o segundo vídeo dessa série sobre o livre-arbítrio. E hoje eu vou falar sobre como o livre-arbítrio se relaciona com o amor e sobre como nós ampliamos a nossa liberdade de escolha através dos vínculos sociais. No vídeo anterior eu falei sobre a relação entre o livre-arbítrio e a lei do karma, sobre como a autorresponsabilidade se encaixa no karma coletivo e sobre como a sociedade pode ser um fator limitante para o nosso livre-arbítrio, já que a coletividade inevitavelmente limita a vontade individual. E muitas vezes a gente precisa renunciar aos nossos interesses pessoais para sermos socialmente aceitos e fazermos parte de um grupo. Olhando por esse ângulo, a coletividade é um dos maiores limitantes do livre-arbítrio e também da nossa espontaneidade e da nossa autenticidade. Mas, se a gente olha por outro ângulo, o coletivo, quer seja na forma dos grupos sociais, na forma dos relacionamentos, ele pode ser visto como um fator de ampliação da nossa liberdade. Como? Quando nós convivemos em grupos ou comunidades, a nossa tendência natural é começar a abrir mão do individualismo e do egoísmo e começar então a desenvolver o senso de colaboração. Nós, seres humanos, somos uma espécie gregária. Isso significa que faz parte da nossa natureza e até mesmo das nossas necessidades básicas a interação, a conexão e o vínculo com outros seres humanos. Não é à toa que nós nascemos completamente dependentes de outros seres humanos para sobreviver. Viver em comunidade e desenvolver o senso de colaboração faz parte do processo evolutivo da nossa espécie, assim como faz parte desse processo o desenvolvimento de habilidades relacionadas à transcendência, à empatia, à compaixão e ao altruísmo. Estudos recentes demonstram que a natureza humana não é tão competitiva nem tão egoísta como se pensava. Isso foi o que nos fizeram acreditar e foi o que moldou a nossa mentalidade no velho mundo. Hoje, cada vez mais a ciência comprova que a evolução não é baseada na competição e na sobrevivência do mais forte, mas sim na colaboração mútua e no altruísmo. Matar não é natural. O que é natural é sentir compaixão. E nós temos no nosso cérebro um sistema de recompensa, também conhecido como o sistema dopaminérgico. E como o próprio nome diz, esse sistema se relaciona com a produção de dopamina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e pela motivação. A dopamina é responsável por antecipar recompensas e reconhecer experiências mais vantajosas em termos de sobrevivência. Então, ela se relaciona com a satisfação das necessidades básicas, como comida, abrigo, sexo, dinheiro. Porém, ela vai além disso. Esse sistema de recompensa também é ativado quando nós somos altruístas. Nós sentimos um enorme bem-estar quando fazemos algo pelo outro, mesmo quando não recebemos nada em troca. Pesquisas revelam que ajudar o outro nos faz liberar mais dopamina do que tirar a vantagem do outro. Nós ficamos mais felizes quando somos altruístas do que quando nós somos egoístas. Nós somos mais felizes cooperando do que competindo. Além disso, os vínculos afetivos também nos fazem liberar ocitocina, que também é conhecida como o hormônio do amor ou a molécula da felicidade. Bom, mas o que tudo isso tem a ver com o livre-arbítrio? Isso nos faz refletir sobre o que é de verdade ser livre e sobre qual é o real sentido do livre-arbítrio. Se a tendência evolutiva natural do ser humano é a colaboração, a empatia, a compaixão e o altruísmo, o que é ser livre nesse contexto? Porque, normalmente, a nossa visão de liberdade é bastante individualista e egoísta. Ela é baseada na fantasia do ego de ter todas as suas necessidades e desejos atendidos, independentemente dos outros. Muitos pensam em liberdade como uma forma de ser mais autêntico, mais espontâneo. Ser livre é poder ser você mesmo sem ter que se preocupar com o que os outros pensam, não é assim? Se a gente analisa melhor tudo isso, a gente percebe que, no fundo, tudo, até mesmo essa busca por autenticidade, por espontaneidade, tudo isso só tem sentido na vida em sociedade. No fundo, a gente nunca vai estar completamente livre do outro, já que a vida é feita de relacionamentos.
e já que o nosso sistema foi desenhado para a conexão social. Então, considerando tudo isso que nós vimos até agora sobre livre-arbítrio, incluindo o vídeo anterior, eu queria te perguntar: será que a gente pode realmente ser livre sem pensar no outro? Se eu fico mais feliz quando eu vivo em sociedade, quando eu crio vínculos e quando eu compartilho a minha felicidade com os outros, então talvez ser livre tenha alguma relação com a minha capacidade de me relacionar e de amar. Por esse ponto de vista, a liberdade é algo que vai muito além do ego e dessa fantasia de ter todos os nossos desejos e vontades pessoais realizadas. A liberdade é algo que transcende o ego e se expande na experiência da empatia, da compaixão e do altruísmo. O ego, essa ideia de um eu separado do todo, da natureza, dos outros, é o que nos faz pensar em liberdade como algo individual. Mas isso é uma ilusão. Na verdade, a liberdade individual depende completamente dos outros indivíduos. É como diz aquela frase popular: a minha liberdade só vai até onde começa a liberdade do outro. Olhando por essa perspectiva, essa ideia de liberdade como poder fazer o que eu quero, na hora que eu quero e como eu quero, se torna uma visão muito limitada. Na verdade, esse tipo de liberdade não existe. Tentar ser livre dessa maneira só gera sofrimento. Essa liberdade egoísta é, na verdade, uma prisão para a nossa alma, porque o propósito da alma humana é amar. Amar é a nossa verdadeira natureza. Então, nós só podemos ser realmente livres através do altruísmo e não através do egoísmo. O que você acha disso? Compartilha comigo a sua visão. Eu adoraria saber o que você pensa e sente sobre tudo isso. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a mecânica do livre-arbítrio na mente, sobre a anatomia da tomada de decisão no nosso cérebro e também sobre por que alguns neurocientistas questionam a existência do livre-arbítrio. Nos vemos em breve. Até já!